É assim, é quase como brincar de você ser a minha mãezinha, só que eu sou o seu gatinho e você é minha dona. Você me comprou, me trouxe pra casa, me deu o banhinho e eu gosto de brincar assim. E, unindo o gesto à palavra, me aproximei do rosto atônito de Dona Kay. Dei uma lambidinha seca e rápida no seu queixo, segurei o seu rosto com minhas mãozinhas inocentes e o lambi. Desci para o pescoço e antes que ela tivesse tempo de interceptar o meu gesto ou entender o que estava acontecendo, minha boca já arrepanhara o bico do seu seio, que tirei para fora do decote, segurando aquele macio e fofo volume com as minhas cariciosas e satânicas mãozinhas. Eu sou a Lívia. Eu sou a Isadora. E esse é o Clube do Livro Erótico, onde a gente vai falar de livros pra se ler com uma mão só. Hoje a gente vai falar de Eu Sou Uma Lésbica, da Cassandra Rios. A Cassandra Rios era uma escritora paulistana que nasceu em 1932, faleceu em 2002, aos 69 anos. O nome verdadeiro dela era Odete Rios e ela foi uma escritora muito famosa. Ela escreveu mais de 40 romances que foram best-sellers e 36 deles foram censurados durante a ditadura militar, porque os temas dos quais ela tratava eram principalmente erotismo e homossexualidade feminina. Mesmo assim, em 1970, ela foi a primeira escritora brasileira a atingir a marca de mais de 1 milhão de livros vendidos. O Eu Sou Uma Lésbica, especificamente, foi publicado em 1980 como folhetim na revista Status e foi relançado nessa coleção da Devassa com a Zog, que tem outros títulos como O Pátio Difusa, do Almodóvar, e o Manual de Boas Maneiras para Meninas. Para Meninos. Eu nunca lembro o nome desse livro. Alguma coisa assim. Um que deu uma super polêmica, que acharam que era um livro que era falando sério, mas na verdade era uma sátira, um livro irônico. Deu uma puta polêmica na época. O Eu Sou Uma Lésbica conta a história da Flávia, que é uma mulher lésbica. E o livro começa quando ela é muito criança, assim, tem uns 7 anos. E os primeiros impulsos que ela teve, a primeira paixão que ela teve com uma vizinha. E vai seguindo pra, enfim, a primeira namorada dela, quando ela entra na faculdade, todas as experiências que ela vai tendo e como ela vai, enfim, a jornada sexual dela, de como ela vai se descobrindo. O livro é bem estranho. Não só pela maneira como ele é escrito, a linguagem que ela usa, mas porque a história mesmo é bizarríssima. Começa que assim, a Flávia, aos 7 anos, se envolve com a vizinha dela, de, sei lá, 30 e poucos anos, 40. O livro é narrado pela Flávia, está na cabeça dela. Então ela é uma criança de 7 anos, que já tem desejos, que já tem tesão, e que meio que ela, criança, vai levando aquilo com a vizinha e começa numa brincadeira de gatinho, em que ela lambe os peitos da vizinha. E é muito assim, você sabe que aquilo tá errado, você sabe que é uma criança de 7 anos, uma mulher de 30 anos, que a mulher de 30 anos tinha que falar, menina, para. Só como você tá na cabeça dela e ela tá curtindo, aquilo como leitor te deixa um pouco perturbado, assim, tipo, putz, isso é errado, mas a menina tá claramente gostando, mas é errado, e assim, literalmente é interessante. Mas ela sabe que ela não deve... Mas ela sabe que, tipo, ela talvez não devesse estar fazendo isso com a amiga da mãe dela. Mas ela vai, e aí a tal da brincadeira do gatinho é o jeito que ela encontra meio que pra convencer a mulher, que é o trecho que a gente leu no começo. Esse caso marca ela de um jeito que ela nunca vai deixar de ficar apaixonada por essa dona Kênia, que é essa mulher. E aí, por exemplo, essa mulher usava sandálias de salto alto, de tirinha, e ela desenvolve uma fixação com as sandálias. Inclusive, numa outra cena muito bizarra, ela vai perder a virgindade dela com essa sandália, que quando essa mulher se mudou, ela meio que roubou, assim, na mudança. E ela vai perder a virgindade enfiando o salto do sapato dentro dela, e é muito estranho. Ela faz algumas reflexões sobre fetichismo, como aquele objeto representa pra ela a Kênia. Então, ao longo do livro, ela se masturba algumas vezes com a sandália. E ela tem fetiche por pés também, porque ela, quando vê um pé, ela lembra de tudo isso. E aí ela usa a sandália que ela roubou pra perder a virgindade, porque enfim... E também tem algumas reflexões interessantes sobre lesbianismo. Ser uma lésbica no Brasil, nos anos 80, como isso era difícil, como era difícil se assumir. Uma coisa sobre a qual a personagem fica muito mal, que é o fato de que na época, meio que, ou você ficava com meninas, mas que não queriam nada sério com você, ou você acabava tendo que ter relacionamentos com prostitutas só. E ela descreve quando ela fica com uma mulher que é prostituta, e a mulher, na verdade, não é lésbica, ela só tá lá porque ela é prostituta, então ela fica imaginando um homem
Como isso é horrível. E as meninas que ela fica, que são bis, então assim, ou que não necessariamente são bis, mas têm curiosidade, então ficam com uma outra mulher, tentam, mas no fundo, como elas são bis, elas não precisam comprar esse risco todo, então elas acabam casando com homens, e como ela se sente traída por isso. E também ela fala o quanto ela não quer ter que ficar circunscrita num círculo, quando ela conhece várias lésbicas, e ela fala, mas eu não me identifico com essas mulheres, eu não gosto delas, eu não quero ser obrigada a ter que conviver com essas mulheres só porque assim, é o único jeito que eu posso ser quem eu sou. Ela fala sobre como ela não quer que a vida dela seja restrita ao fato dela ser lésbica. Porque sim, ela é, e é uma coisa muito natural pra ela, não tem como ela fugir disso, não tem como ela tentar ser outra coisa. Mas ela é muito mais do que isso, ela não é só homossexual, ela não é só mulher homossexual, não é? O círculo dela não tem que ficar restrito só a isso. Ela fala o como ela rejeita um pouco a ideia do rótulo, que eu acho até engraçado, dado que o livro se chama Eu Sou Uma Lésbica. Ela se incomoda com com assumir assim, com esse título. Tipo, ela é só quem ela é e pronto. E aí, ao mesmo tempo, a primeira namorada dela, que é a Núcia, que no final é bi. É bi, casa com cara. Casa com cara. Conta pra um amigo da Flávia, que tá tentando ficar com a Flávia, fala, porque você tá tentando ficar com ela, você não sabe, ela é lésbica. E se incomoda muito a Flávia, porque ela fala assim, mas as pessoas não precisam saber, eu sou quem eu sou e ninguém tem nada a ver com a minha vida sexual, ninguém tem nada a ver com o meu desejo. Que ela sabe que a partir do momento em que ela assume esse rótulo, ele vem com um monte de julgamentos e um monte de coisas que se esperam dela. E, por exemplo, o que acontece? O que esse cara começa a falar pra ela? Não, você não é, você só acha, você só não ficou com um cara que vai te comer direito. Então esse tipo de reflexão que ela faz é muito legal. Mas o livro não é tão bem escrito assim. E eu particularmente achei o livro um pouco chato. É que assim, ele é muito curto realmente, então mesmo que você não goste muito, você termina ele rápido. Mas eu achei ele um pouco chato, eu achei ele um pouco sem sentido, assim. Acho que ela vai puxando umas reflexões que são interessantes, mas ao mesmo tempo parece... Nossa, amiga pare, assim, ela tá, tipo, ela vai juntando umas coisas de psicanálise, você fala, onde você tirou isso? E aí ela enfia uns filósofos, ela vai citar Schopenhauer, eu fico, amiga, da onde você tirou esse Schopenhauer? Da onde veio ele? Cenas de sexo que, se é algo que você curte, vai nessa. Provavelmente vai funcionar de alguma maneira. Porque no fundo, né, é meio... Por isso, você não assume de livro erótico que o fundo é o sexo, mas a pessoa começa a filosofar demais. Ai, sei. Quando ela não sabe filosofar, então assim, fica só no erotismo, então. Porque a gente vai fazer um selo assim, você não é o SAD. Não trate como SAD, quem trata como Sasha Grey. Então, eu gostei, eu li rapidinho, mas podia ser melhor. Mas eu acho que vale a leitura, porque é uma escritora que hoje em dia meio que foi esquecida, que foi super importante, acho que ela foi importante pra literatura brasileira. Foi assim, uma das pioneiras a falar, não só de sexo mesmo, tem poucas escritoras reconhecidas que falam, que têm livros eróticos, e principalmente por tratar de homossexualidade feminina, que é um tema que eu não tinha lido um livro ainda aqui que fosse exclusivamente sobre isso. Aparece a menina que tem várias experiências, que se envolve com mulheres também. Mas esse foi o primeiro que a gente leu que é realmente... que a personagem é lésbica, que é sobre isso. Então, é bem interessante. Bom, mantendo a temática LGBT, nosso próximo livro é um livro sobre homossexualidade masculina. É o Biblioteca da Piscina, do Alan Hollinghurst, que é um livro que não é tão antigo, mas já é um clássico. A gente pegou daquela lista da Flavorwire, da qual a gente pegou vários dos nossos livros. O que é curioso, né? Ele é publicado mais ou menos na mesma época que o da Cassandra Hirst, mas ele se tornou um clássico e esse é um livro que ninguém conhece. Então, um pouco de conflito de culturas aí também, né? Leiam, aluguem Biblioteca da Piscina, comprem, não sei, e leiam com a gente, que já me falaram muito bem nesse livro, então a gente tá bem empolgado. Pra não perder o vídeo, assinem o canal, sigam a gente nas redes sociais e dê joinha nesse vídeo. E deixem um comentário falando que se vocês gostaram, se vocês não gostaram, e que outros livros vocês querem que a gente leia aqui. Sempre aceitamos recomendações. É isso. Até semana que vem. A vagina é oca. Nela cabe a mão inteira. A minha coube. Sentia entrando, penetrando, alargando o caminho. Dedos unidos, espremidos, todos, dentro da vagina de Desirê. Socando, socando, ela gemendo e eu assustada. Mais do que isso, angustiada, ouvindo-a dizer, enquanto em minha mente uma cortina de pó branco rebrilhava, caindo como uma estranha chuva fina num prato de sopa. Mete mais, põe tudo, assim, neném, com força, me rasga, faz forte.
Meu pulso doía, meus dedos lambuzavam-se, e pude até contornar com eles o útero.